Boa tarde, meus irmãos. Eu vim ler um pouquinho da Bíblia. Eu vou ler o Catecismo Maior de São Pio X. Eu parei ontem no capítulo 4, do terceiro artigo do Credo. Boa tarde, um bom domingo, um bom resto de domingo a todos vocês. Então eu vou falar sobre o capítulo 4, do terceiro artigo do Credo. Por que nos ensina o terceiro artigo do Credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Maria Virgem? O terceiro artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus tornou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo da Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo e nasceu desta Virgem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim. Para formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo, concorreram todas as três pessoas divinas. Por que se diz só foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Diz só foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor, e as obras de bondade e de amor atribuem só ao Espírito Santo. Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, o Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeito Deus e perfeito homem. Há então Jesus Cristo em duas naturezas? Sim, em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? No Filho de Deus feito homem, há uma só pessoa, que é a divina. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há duas vontades, uma divina e outra humana. Tinha Jesus Cristo vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas podia fazer o mal. Por quê? Poder fazer o mal é defeito e não perfeição de liberdade. Vou falar a pergunta outra vez. Tinha Jesus Cristo vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal. Por quê? Poder fazer o mal é defeito e não a perfeição de liberdade. Serão uma e a mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? O Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a Virgem Maria será mãe de Deus? Sim, Maria Santíssima é mãe de Deus porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. De que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, é de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem e é chamada de virgem por excelência. Capítulo 5, do quarto artigo do Credo. Quem nos ensina o quarto artigo do Credo? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O artigo 4 do Credo ensina que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador de Judéia, e morreu no madeiro da cruz, na qual foi descido e no fim sepultado. O que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu
exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus na sua paixão. Jesus Cristo padeceu enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem, somente porque, enquanto homem, não podia padecer nem morrer. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? É a pergunta que eu estou fazendo de novo. Jesus Cristo padeceu enquanto homem, somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Ele nem morre, nem vai padecer, porque já padeceu tudo que ele tinha que padecer por nós. De que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era, naquele tempo, o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Não poderia-se livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus podia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos, mas conhecendo que a vontade de seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e saiu ao encontro dos seus inimigos e deixou-se espontaneamente prender e conduzir-se à morte. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sob o Monte Calvário. Que fez Jesus na cruz? Jesus na cruz orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao seu discípulo João e na pessoa dele a nós todos. A sua mesma mãe, Maria Santíssima, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a vontade de Deus pelos pecados dos homens. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita, e para satisfazê-la requeriria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, e necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, e era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, era infinita. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto, porque o menor de seu sofrimento bastaria para a nossa redenção, pois cada um de seus atos era de valor infinito. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. Aconteceram alguns prodígios quanto à morte de Jesus? Sim, quando da morte de Jesus escureceu-se o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. Onde foi sepultado o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele fora crucificado. Na morte de Jesus, a divindade se separou do corpo e da alma. Na morte de Jesus, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, pois só a alma se separou do corpo. Porque Jesus morreu por Cristo. Por que morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. Se Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos os reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos os servem dos meios de santificação que nos deixou. Para nos salvar, não basta que Jesus tenha morrido por nós. Para nós salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós.
Para salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que seja aplicado a cada um de nós o fruto e o merecimento de sua paixão e morte. A aplicação que se faz, sobretudo, por meio do sacramento, instituído para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos não os recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus. Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós. Para salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos de sua paixão e morte. A aplicação que se faz, sobretudo, por meio do sacramento, instituído para esse fim pelo mesmo Jesus. E como muitos ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as devidas condições, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus. Jesus morreu por nós. Então a gente tem que ter todos os sacramentos. Mas tem que ter o sacramento com paixão. Não adianta você ir lá e tomar a Eucaristia porque está vendo os outros tomar. A gente tem que tomar porque a gente sabe que ali está o corpo do nosso Pai. O corpo e o sangue do nosso Pai. Amém? Então tenham todos uma ótima tarde, um excelente fim de tarde. E eu estou parando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.